Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha primeira aula de prospecção sísmica 1 online. Prospecção sísmica 1 é parte de sísmica, ou parte da sísmica, e a sísmica, por sua vez, é um dos métodos geofísicos, se não o método mais sofisticado da geofísica. Vamos compreender este método, né, com o tempo, que na verdade esta é a primeira aula, e vamos simplesmente conceituar e falar de alguns aspectos cruciais do método sísmico. Então sejam bem-vindos, espero que curtam, possam partilhar comigo ideias sobre o mesmo assunto. Método sísmico, na verdade, meus senhores, baseia-se na ideia de propagação das ondas sísmicas. Essas ondas sísmicas podem ter como fonte natural ou podem ser através de uma fonte controlada, ou seja, uma fonte artificial. Essa fonte artificial vai emitir ondas e essas ondas vão se propagar em subsuperfície, atravessando diferentes camadas e, à medida que vão atravessando diferentes camadas, vão sendo refletidas através do contraste de impedância acústica. E essa reflexão do sinal vai fazer com que o nosso geofone, então os nossos receptores, captem o percurso de tempo que a onda leva para sair da superfície até atingir essas respectivas camadas. E com esta informação, ou seja, com o tempo que os nossos geofones calculam ou então medem, nós podemos determinar a posterior a densidade das diferentes camadas em subsuperfície e os modelos elásticos que, consequentemente, vão nos possibilitar determinar a velocidade de propagação das ondas sísmicas, que são informações sine qua non, para nós podermos saber também sobre a porosidade dessa rocha, que nos levam a conclusões importantes, saber como é que a Terra é composta e de que forma nós podemos explorar a Terra. Por outra, o método sísmico está composto por duas vias, ou seja, tem dois métodos, né? O próprio método sísmico tem dois métodos, que é o método de reflexão e de refração. O método de reflexão assemelha-se com o princípio de propagação das ondas, conforme nós vamos visualizar posterior, e o método de refração também tem a ver com aquelas leis de Snell, conforme nós já aprendemos, também vamos visualizar mais adiante. Seguindo, a prospecção sísmica, em termos gerais, está dividido em três etapas, ou seja, a primeira etapa que nós chamamos de prospecção sísmica 1, que é a aquisição, a segunda etapa que é a prospecção sísmica 2, que é o processamento do sinal, ou seja, depois de nós recolhermos as informações, temos que processar para nós podermos eliminar informações que não são úteis àquilo que são nossos objetivos. E, por final, depois desse sinal ser já limpo, ser processado devidamente, vamos levar especialistas de interpretação para poder nos dizer o que é que se encontra de fato em subsuperfície. Bem, como eu já fiz referência, o método sísmico vai se basear praticamente numa fonte, que nesse caso que é uma fonte controlada, e vai emitir uma energia controlada a partir do nosso dispositivo, e essa onda vai se propagar em subsuperfície, e essa informação depois retorna à superfície, né, e vai ser captada pelo nosso geofone conforme a nossa ilustração. O geofone vai mandar essa informação para o sismógrafo, né, ou então o geólogo, que serve como amplificador do nosso sinal para podermos ter um dado mais claro sobre a subsuperfície. Ao lado nós temos geofone, podem ver aí a ilustração de geofone, que são instrumentos, ou seja, um instrumento quase o mais importante da prospecção sísmica, porque na verdade é esse instrumento que capta as informações da onda que é enviada em subsuperfície. Podemos perceber aqui que temos a lei de Snell, né? Mostrando que quando o raio atravessa o meio de separação das duas superfícies, temos uma refração. Quando não atravessa, esse raio é refletido para o meio de onde provém, chamamos de reflexão. Ou seja, o princípio de propagação das ondas sísmicas obedece essas normas, não tão ideal como o Snell estabeleceu, porque a Terra tem uma grande complexidade, mas em termos concretos, em termos gerais, essas fórmulas nos ajudam bastante para podermos tirar algumas ilações sobre o comportamento da subsuperfície.
Entretanto, mais adiante vamos falar, né? Mais adiante, não para esta aula, mas outras aulas vamos falar sobre a prospecção sísmica com base no método de reflexão, também com o método de refração. Vamos poder aprofundar esses dois conceitos para percebermos o que acontece entre um e outro, quais são as grandes diferenças, como é que se comporta em termos de propagação e como é que não se comporta em termos gerais, ou quais são as grandes diferenças com a lei de Snell. Bem, nós não podemos falar da prospecção sísmica sem antes nós falarmos sobre os princípios de funcionamento do método sísmico, que são bases da ótica e que vocês precisam de fato saber para poder compreender o método sísmico. Um deles é o princípio de Huygens. O princípio de Huygens faz referência de que todo ponto de uma frente de onda se comporta como fonte de excitação de uma nova onda. Por isso é que a onda tem um comportamento infinito, porque na verdade as suas frentes de onda terão sempre o comportamento de uma nova fonte e assim vão gerando outras ondas, assim sucessivamente. O princípio de Fermat também vai ser crucial para a nossa análise, porque na verdade diz que a onda sempre percorre o percurso mais curto possível, ou seja, a onda dificilmente escolhe o caminho mais complexo, vai sempre pelo caminho mais curto. Aqui temos uma ilustração, né? Na imagem número 1, vocês conseguem visualizar, e nós temos a ilustração de alguém que está a excitar o solo por intermédio de um martelo, ou seja, ele está a causar vibração do solo, que vão ser as ondas que nós precisamos, né, para serem analisadas a posteriori. Essa vibração pode ser feita a partir de um martelo, de um caminhão vibrador, pode ser a partir de um dinamite, a partir de um TNT. Vamos ter um slide específico para nós podermos falar das fontes sísmicas. No mar usa-se o canhão de ar comprimido e também temos outras fontes diversas que podem se utilizar como alternativas. Mas para já temos essa fonte do martelo que vai excitar o terreno, e esta informação que será gravada ou que será captada pelo geofone vai ser visualizada pelo computador, porque na verdade os instrumentos, os dispositivos mais atualizados da sísmica nos dá essa possibilidade de termos a informação já convertida em informações ligadas a softwares, e esse software nos possibilita ver como é que o processo está a decorrer durante a aquisição. O geofone é o instrumento mais importante, nós já visualizamos, é este, conforme vocês podem ver, e no canto esquerdo vocês conseguem visualizar um outro modelo, mas na verdade chamamos de hidrofone, porque é utilizado em caso de aquisição sísmica no mar. Esse instrumento, se for em onshore, nesse caso em terra, nós vamos aterrar o instrumento em subsuperfície para que depois possa acompanhar a vibração da onda sísmica. Esse é o geode. O geode, na verdade, é um dos equipamentos sine qua non, né? Porque, na verdade, depois do geofone captar o sinal, manda para o geode vai amplificar a nossa informação antes de ser visualizado no computador. Chegamos no princípio e funcionamento do geofone, ou seja, o geofone é um dos instrumentos cruciais quando se fala da aquisição sísmica. A sua constituição, podemos assumir que na verdade é um corpo rígido. Dentro deles nós temos ímã, e o ímã, conforme podem visualizar, né, na imagem temos o norte, o sul, conforme a característica do ímã, e este ímã está acoplado de uma bobina, né? Tem acoplamento de uma bobina. Para nós aprofundarmos o conceito de geofone, vamos falar sobre a lei de Lenz-Faraday. A lei de Lenz-Faraday faz referência de que se nós tivermos uma bobina e ao lado, consoante a figura número 2, e nós aproximarmos um campo magnético nesta bobina, e esse campo magnético, se variar, né, o fluxo magnético que estiver a atravessar essa bobina, esta bobina vai adquirir, ou então tem a capacidade de gerar uma nova fonte, né, um novo campo magnético, que vai se compreender a partir dessa lei que nós temos aí da Fermi induzida, igual a menos variação do fluxo magnético em função do tempo. Então, na nossa imagem, o que acontece? Quando o homem causa excitação do solo, ou bate com martelo ou com caminhão vibrador no solo, o nosso geofone vai acompanhar a vibração, porque na verdade as ondas tendem
a entrar em subsuperfície e quando eles retornam depois de encontrar uma impedância acústica, eles causam uma vibração na Terra, uma elevação do geofone, e esse movimento de sobe e desce, o geofone acompanha e faz com que haja uma variação no fluxo magnético, ou seja, causa uma agitação molecular desordenada, e essa agitação molecular desordenada vão ser orientados pelo nosso ímã. E essa orientação, estamos a falar de quê? De polarizar nossos elétrons, e essa polarização vai fazer com que haja aquilo que chamamos de diferença de potencial, e essa diferença de potencial é que vai gerar uma corrente elétrica muito pequena, que será mandada para o nosso visualizador como informação sísmica, que será analisada a posteriori para darmos a informação sobre a subsuperfície. Dando sequência, meus senhores, temos aqui aquilo que nós chamamos de convolução. O que a convolução explica? Isso é extremamente importante para nós podermos compreender o que ocorre naquilo que nós já acabamos de explicar. Aqui nós temos uma onda básica, que na verdade é a onda que nosso dispositivo manda em subsuperfície, e temos a Terra também, que é chamado de um sinal, ou então um filtro, que vai servir como um filtrador da informação que ele vai receber, que é a onda emitida, e há uma mistura entre esses dois sinais. Estão a perceber? Há uma mistura entre esses dois sinais. E essa mistura nós podemos visualizar pela fórmula, conforme nós temos aí. E essa mistura é que nós chamamos de traço sísmico, que é a mistura da onda enviada e da série de refletividade da Terra, ou então da série de refletividade, que é a função que representa a Terra. Então, a função y em função de t é que é o nosso traço sísmico, que resulta, né, no produto e a soma sucessiva de duas funções, né, que depois vai ser chamado de função da onda básica, que é o wavelet, que é o x, né, e a função de Terra, que é o nosso f de t menos τ. Então, espero que vocês possam terem compreendido mais ou menos a ideia daquilo que ocorre na onda ou na propagação das ondas sísmicas. Aqui podemos tentar realçar um bocadinho mais aquilo que acabamos de falar na convolução. A função número 1, ou o sinal número 1, é o sinal da Terra, ou seja, mostra mais ou menos o comportamento desordenado da Terra, e essa função é multiplicada com a wavelet, que é a onda que nós enviamos, e essa junção da função enviada com a Terra vai nos dar uma terceira função, conforme podem visualizar na figura número 3, e esse sinal é que nós chamamos de traço sísmico, que vai ser processado, que a posteriori vai nos dar informação sobre a subsuperfície. Então, meus senhores, é extremamente simples perceber mais ou menos o fenômeno que ocorre na sísmica, mas o trabalho é muito mais grande do que isso, porque na verdade o mundo petrolífero, ou então o mundo da geofísica, exige muito cuidado, né, dada a disponibilidade financeira, que é extremamente valores avultados, que é preciso ter muito cuidado antes de nós chegarmos a certas conclusões. É basicamente isso que ocorre. Então, eu queria agradecer para aqueles que assistiram ao meu vídeo até o fim, e espero que vocês comentem, né, falem comigo daquilo que eu falei, né, na verdade, possam me corrigir também. E digam os temas que vocês gostariam que eu pudesse gravar. Eu faria isso com muito prazer. Muito obrigado, então até o próximo vídeo.